Bom, gente, vamos só entender hoje esse mercado econômico, né? O noticiário econômico, perdão, 2025 deve ser de mais pressão inflacionária, impulsionada pelo câmbio e pelos preços dos alimentos, como foi em 2024. O IPCA do ano passado, divulgado hoje, ficou acima do teto da meta. A reportagem é de Saulo Tiossi. A inflação oficial, medida pelo IBGE, fechou 2024 em 4,83%, além do limite da meta de 4,5%. Para 2025, a expectativa projetada pelo Boletim Focus é de que o IPCA avance mais e encerre o ano em praticamente 5%, sob influência da alta do dólar e pelos preços dos alimentos, o grupo que mais pesou no IPCA dos últimos 12 meses. O prognóstico é desafiador para o novo presidente do Banco Central. Gabriel Galípolo, indicado pelo atual governo, já sinalizou que o Copom deve continuar subindo a taxa Selic, pelo menos até o fim do primeiro semestre. A tendência da trajetória dos juros, no entanto, também dependerá da eficiência da política fiscal, que nos últimos meses tem sido uma das maiores preocupações dos investidores, impactando na Bolsa de Valores e no câmbio. Nesta sexta-feira, o ministro da Casa Civil voltou a defender o pacote de corte de gastos e disse que fenômenos climáticos explicam a inflação. Tanto seca em várias regiões produtoras ao longo do ano, como enchentes em várias regiões produtoras, exemplo do Rio Grande do Sul. Mas eu diria que isso deve se acomodar. Na carta enviada ao governo, o Banco Central explicou que a alta dos preços foi consequência do ritmo forte do crescimento da atividade econômica, da depreciação cambial e de fatores climáticos. Parte dos analistas afirma que é necessário um freio maior nos estímulos econômicos bancados pelo Tesouro para que a inflação recue. Um tema central nos planos de reeleição de Lula e que tem sido explorado pela oposição. Hoje mesmo saiu uma pesquisa com recorde de desaprovação do presidente da República e ele foi buscar uma solução no marketing. Se o marketing resolvesse o preço da picanha, o preço da gasolina, o preço do óleo de soja, estaria tudo resolvido. Eu voltaria até no marqueteiro para presidente. Mas esse não é um problema, isso é uma forma de maquiar uma situação política. Marcela, o quanto que a inflação ameaça a reeleição do Lula? Ameaça no momento em que a gente lembra que a inflação impacta a popularidade do presidente, né? No passado, a gente já viu muitas vezes a gente falar de que a inflação deixou de reeleger um presidente que estava sendo candidato ou que a economia indo muito bem fez com que a reeleição acontecesse. Então, na medida em que a gente vê esse dólar mais alto pegando na inflação de uma forma significativa, a gente pode imaginar que em algum momento o eleitor do Lula vai sentir isso e isso pode pegar na popularidade. E tem uma questão importante que esse repasse do câmbio nos modelos econométricos, esse repasse tem vindo muito mais rápido do que no passado. E o primeiro grupo que tem mostrado a alta tem sido o grupo de alimentos, que tem muito de cotação de dólar. E a gente tem que lembrar que os alimentos são parte importante da cesta de consumo daquele brasileiro mais humilde, que é boa parte da base eleitoral do presidente, né? Ô Marcela, você preparou, tem um gráfico que a gente vai chamar, umas projeções interessantes que a Marcela mesma preparou. Eu vou pedir para o pessoal pôr na tela e aí você explica justamente essa correlação da inflação com popularidade presidencial. A gente vê que no passado, né, primeiro é importante dizer é o seguinte, o que a gente está comparando aí? O índice da miséria é a soma da inflação com a taxa de desemprego. A ideia é dizer que quando esse índice está muito alto, ou seja, a inflação muito alta e o desemprego muito alto, a popularidade do presidente tende a ser menor. E o que a gente vê aí na comparação, primeiro é que a popularidade do Lula já está menor do que foi no passado, né? Está ali em 35% e quando a gente compara os anos finais do presidente, ela estava muito maior. E, em segundo lugar, a gente vê que esse índice da miséria, que agora está baixo, porque a gente tem uma situação de inflação perto de 5% e o desemprego próximo de 6%, isso pode subir. Então, se a gente olhar, por exemplo, o que aconteceu
no final do governo Bolsonaro ou no final do que aconteceu no governo Temer, a gente pode ter um número aí parecido, né? De inflação mais desemprego perto de 14%. Isso elevaria a popularidade. Se o passado nos der alguma indicação importante em relação ao futuro, esse índice da miséria maior, ou seja, mais inflação e mais desemprego, podem fazer com que a popularidade caia, porque eles têm uma correlação que a gente chama de inversa, né? Olha, esse dado, desculpa, Caio, esse dado da Dilma II é um recado tão importante para o governo Lula, né, que a gente tem apontado aqui as semelhanças da política econômica, né, do roteiro, das decisões que estão sendo tomadas. O índice da miséria está lá, ó, quase 20% em 2015 com a Dilma, e a popularidade dela despencou, né? Então, assim, hoje a gente vê uma separação, um descasamento, né? Não é mais it's the economy stupid, né? Ver o que aconteceu com o Joe Biden e outros governos, e mesmo aqui no Brasil, nesse momento, que a economia vai indo bem. A inflação piorou nos últimos meses, mas, assim, se tiver problema de emprego e de inflação, gostando ou não do presidente, tendo votado ou não naquele presidente, derruba a popularidade. Eu acho interessante da tabela que a Marcela preparou, comparar até com o governo passado, né, que é o fato recente, está muito próximo ali. Lembrando que o Jair Bolsonaro não foi reeleito, perdeu a eleição. Eu não sei se dá para os meninos mostrarem, para o Filipe mostrar só de novo, só para a gente ver a comparação do Lula 3 com o Jair Bolsonaro. Lembrando que a gente está comparando popularidade com a taxa de inflação mais desemprego. Olha ali, Lula 3, 35% de popularidade a essa altura, o Bolsonaro na mesma época 31%. E aí o índice, né, a taxa de miséria ali muito próxima, né, uma da outra, sugerindo ali uma reeleição complicada, difícil se manter nessa linha. Ô Thaís, na própria carta do Banco Central para o Ministério da Fazenda, tem as projeções ali que eu acho que era interessante a gente exibir, até para a gente colocar o cenário que o próprio Banco Central traçou em relação à inflação de 2025 e 2026, que é o ano da reeleição. Deixa eu só explicar um contexto aqui rapidamente. O Banco Central é obrigado pela lei que implementou o sistema de metas de inflação no Brasil em 1999. Se a inflação estourar a meta, ou mesmo a banda de tolerância da meta, ele é obrigado a mandar uma explicação oficial registrada para o Ministério da Fazenda, não só explicando o que aconteceu, mas dizendo o que está fazendo para que a coisa se resolva. Então, nessa carta que foi publicada hoje às 6 da tarde, o Banco Central dá ali as razões, já vou mostrar essas razões aqui, mas o mais importante é que o que o Banco Central traz de projeções, né, é a realidade que parece que o governo não quer enxergar. Se a gente pega hoje a declaração do secretário de Política Econômica, Guilherme Mello, nós acabamos de mostrar aqui o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, dizendo, não, olha, em 2025 a inflação vai se acomodar e vai cair para a meta, né? Então, assim, não valendo milagre, isso não vai acontecer de jeito nenhum, né? E não sou eu, a Marcela, outros economistas, é o próprio Banco Central. Vamos dar uma olhada nas projeções que o Banco Central trouxe hoje na carta. Na verdade, ele repete essas projeções que ele já tinha apresentado no relatório trimestral de inflação no finalzinho do ano passado. Olha lá. Então, para 2025, a projeção de inflação do Banco Central mostra que no primeiro, no segundo, no terceiro trimestre deste ano, a inflação vai seguir estourando o teto da meta. E lá no último trimestre ela fica em 4,5%, que é o teto, ou seja, qualquer deslizezinho para cima, e hoje acho que a Marcela vai poder falar melhor, né? Depois do resultado de hoje, as projeções têm viés de alta para 2025. E mesmo em 2026, ela cai para baixo do teto, mas ela não consegue chegar a 3% no final do ano. E isso tudo, é importante dizer aqui, Caio, que essas projeções que estão aí já são projeções considerando o aumento da taxa de juros. Então, sim, é uma situação complicada para o BC levar de volta essa meta para 3%. Vamos só ver ali as motivações, né, as explicações do Banco Central, também que estão nessa carta do Gabriel Galípolo, né? São as explicações dele para o estouro da meta da inflação em 2024, que constam também nessa carta que estavam as projeções. Está ali, ó, a carta do Banco Central à Fazenda, as causas do estouro, segundo Gabriel Galípolo, recém-possado presidente do Banco Central. Forte crescimento da economia, depreciação cambial, eventos climáticos, expectativas desancoradas e inércia inflacionária. Marcela, você destaca mais alguma coisa nesse aviso, né? Nessa carta do Banco Central à Fazenda?
Eu acho que tem dois destaques importantes, né? Primeiro, pegando o gancho do que a Thaís falou, as premissas que o Banco Central usa para esse modelo, ou seja, os inputs desse cálculo matemático que o Banco Central faz para gerar essas projeções, levam em conta as expectativas da forma como elas estão hoje, que estão desancoradas, mas elas estão em trajetória ascendente. Então, se a gente tiver expectativas que vão continuar piorando ao longo desse ano, a gente tem um número final pior. Então, esse número acontece dado o que a gente tem de cenário e esse cenário pode piorar. Outra questão importante é o fato de que boa parte dessa explicação do Banco Central tem a ver com o que eles chamam de inflação importada, ou seja, o que tem a ver com a questão cambial. A estimativa do Banco Central é que isso é cerca de 0,7. Então, a gente teve uma inflação que terminou perto de 4,8 e 0,7 desse total tem a ver com a inflação importada. Existe uma conta que a gente faz do que seria o câmbio justo, ou seja, para onde teria ido a taxa de câmbio caso a gente não tivesse tanta incerteza interna. E cerca de metade da depreciação do real nesse ano foi por conta de incerteza interna. Então, fazendo uma conta rápida, a gente teria quase que 0,35 a menos de inflação. Ou seja, a inflação, ao invés de 4,8, seria cerca de 4,4. O Banco Central provavelmente teria cumprido a meta caso a gente não tivesse tanta incerteza interna. Então, destrinchando esses números do Banco Central, a gente vê o quanto a incerteza fiscal, enfim, e todo esse imbróglio ao longo desse ano impactou o bolso do brasileiro, né? Claro, a minha cabeça ela funciona muito na lógica da política e traçando tanto o cenário para frente, o cenário para trás, né? Eu queria mostrar também, a gente separou ali outras telas para quem nos assiste compreender a série histórica, né, do IPCA, né? O resultado do IPCA nessa tela histórica que a gente vai mostrar agora, esse consolidado dos últimos 10 anos. Para mim, repórter de política, chama muito atenção alguns anos-chave ali. 2022, teve estouro da meta, presidente Jair Bolsonaro não foi reeleito. 2015, presidente Dilma Rousseff, recém-reeleita, estourou, né? É o recorde do estouro da meta. E o que aconteceu? Caiu, né? Demorou um pouco, mas caiu. Uma crise econômica muito grave. Eu queria também chamar a outra tela para a gente mostrar nesta projeção como é interessante ver que o IPCA de 2024 ele atinge diretamente o bolso do eleitor, né? Alimentação e bebidas. Todo mundo está comendo e bebendo todos os dias. Vai na feira, vai no supermercado todos os dias e é o recorde do IPCA de 2024. Alimentação e bebidas, educação, classe média, filhos em escola, pagando, saúde, plano de saúde, despesas pessoais, transportes, ou seja, de alguma maneira, a vida e a rotina do eleitor, o meu olhar vai muito para o eleitor, ela é afetada diariamente pela inflação, Thaís. Olha, aquela tela que mostra ali 2015, o estouro da meta da Dilma, no governo Dilma não se cumpriu a meta de inflação. Ela foi descumprida, na verdade, cumpriu-se a meta considerando esse intervalo de tolerância, que inclusive era maior. Mas o teto da meta, que era 6,5%, essa foi a base, a inflação ficou entre 5% e 6,5% o tempo todo. Isso porque no governo controlou-se o câmbio, o preço da gasolina, fez desoneração de linha branca, teve controle de preços de energia, tudo que ela precisou fazer para, de alguma forma, tentar controlar a inflação, nem assim o Banco Central conseguiu entregar a meta de 4,5%. Quando veio 2015, que ela não aguentou mais segurar os preços, veio o estouro da boiada. Teve conta de luz que aumentou quase 100% no Brasil, principalmente nos estados mais pobres. Então, por isso é que quando a gente olha hoje, percebe uma semelhança muito grande do roteiro da política econômica adotada pela Dilma e o que está acontecendo hoje, acionam-se todos os alarmes. E você tem razão, Caio, a questão da política ela é crucial. Em 2022, teve guerra
o petróleo passou de 100 dólares o barril. O que o governo fez? O governo desonerou a gasolina e o etanol e a conta de luz e a telecomunicações do meio do ano para frente. Isso, se não tivesse feito isso, a inflação teria sido ainda pior, mas essa foi uma manobra tributária, quase que fiscal, para tentar segurar a inflação. Então, o brasileiro, ele sabe quanto custa, né? O governo pode fazer uma manobra aqui, outra lá, mas ele sabe quanto custa. E quando o estouro da boiada vem, não tem quem tire essa sensação de perda, né? De perda de poder de compra, mesmo num cenário ou num ambiente, numa conjuntura que a gente está hoje, de desemprego mais baixo. Então, o cenário está montado, não adianta, eu vejo um risco muito grande do governo tratar a inflação como uma coisa que não precisa se preocupar, como fez hoje o ministro-chefe da Casa Civil, que é o principal ministro do governo, né? Então, assim, o governo precisa tratar a inflação com a seriedade que ela está demandando agora. Quer dizer, não pode se colocar num papel em que vai defender uma situação que não é provável de acontecer. Marcela, explica para a gente, para a inflação chegar a 3% esse ano, o que precisaria acontecer? 3% esse ano é praticamente impossível, né? Nem matematicamente isso é possível de acontecer. Né? A gente tem alguns efeitos ali que são o que a gente chama de inflação inercial, que leva a inflação passada para a inflação futura. Um bom exemplo disso é reajuste de contrato. Contrato de escola, por exemplo. A gente vê as escolas aumentando muito mais do que os 5%, porque as pessoas imaginam, bom, eu tive uma inflação de 5% lá atrás, provavelmente eu vou ter 5% aqui, fazendo uma conta defensivo, rápida, né? 10%. Aí você tem também repasse cambial que ainda não chegou na ponta. O alimento veio muito rápido, mas, por exemplo, remédios, que tem a database de reajuste em março, vão demorar para pegar essa conta. Combustíveis ainda está defasado. Enfim, então você tem muita coisa para acontecer ainda por conta do câmbio passado. E a taxa de juros, que foi elevada a partir de setembro, ela só tem efeito total na economia depois de 8 meses. As estimativas vão de 6 meses a 1 ano. Então, vamos colocar aí 8 meses. Chegou no final do ano. Então, não há possibilidade no radar dessa inflação ir para 3. Agora, caso o governo fizesse alguma coisa para mostrar ao mercado que ele tem algum compromisso com as contas públicas, certamente esse dólar voltaria ali para perto do preço justo, dos 5,60. A gente teria as expectativas voltando a se ancorar, ou seja, voltando para perto da meta. Isso certamente ajudaria a inflação a chegar ali perto de 4. De fato, enquanto o governo não entender que ele tem parte da responsabilidade em relação a essa inflação, a gente vai ter um número muito ruim. E vale lembrar que o próprio Banco Central, nessa carta assinada pelo Galípolo, né, a primeira comunicação oficial assinada pelo Galípolo depois que ele assumiu, ele chama atenção para o impacto da questão fiscal sobre as expectativas e sobre a taxa de câmbio. Então, ele mesmo também coloca essa relação aí explicitamente nessa carta. Agora, alguma chance de... O termo da moda aí na última semana, no jornalismo econômico, e entre os economistas, é cavalo de pau, né? Foi pelo menos o que eu senti e li várias vezes em vários artigos, né? Não senti nenhuma desejo ou sinalização do governo nesse sentido. Né? O seu termômetro da política é melhor que o nosso aqui, né? Mas eu acho que, eu acabei de citar a fala do ministro Rui Costa, né? De dizer que, olha, as medidas fiscais que foram tomadas vão ter impacto. Levaram o dólar para R$6, né? E o dólar não está baixando. Tem um componente aí importante que é a questão externa. Trump assumindo, ninguém sabe, afinal de contas, como vai ser a política econômica dele, que impacto isso vai ter. Mas as sinalizações que a gente está vendo aqui agora, e eu chamei a atenção especificamente para a fala do Rui Costa hoje, de minimizar a questão da inflação, que dizer que as medidas fiscais vão fazer efeito e tal. Então, assim, é mais do que uma negação. É apontar para uma coisa, não tratar, de novo, vou repetir, com seriedade, esse ponto que é o ponto mais sensível para a população e na percepção da condução do governo. Você vê algum cenário de cavalo de pau, não?
Não, eu acho que talvez se essa inflação mais alta de fato fizer, né, o que o passado nos sugere, né, pegar na popularidade do presidente, a gente pode ter alguma mudança aí de viés. Mas por enquanto a gente não tem visto a questão fiscal sendo tratada da forma como deveria ser tratada e da forma como o próprio governo federal indicou que seria tratada lá em 2023, né? Vale lembrar que essas expectativas do fiscal vêm do arcabouço proposto pelo próprio governo que havia chegado ali em 2023 e que foi aprovado pelo Congresso. Então, por isso que a gente bate muito na tecla de que essa é uma crise de confiança, né? Não é uma crise que teve origem nos fundamentos, como foi lá atrás da Dilma, por conta de uma recessão e tal. É uma crise de confiança porque houve uma quebra das expectativas que o próprio governo havia trazido à mesa quando propôs o arcabouço, né?